Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje é um dos vídeos mais legais de gravar porque eu amo relembrar as leituras que eu fiz ao longo do ano e eu sei que muita gente posta esse vídeo ainda em dezembro do ano anterior, né? Mas eu sempre, assim, dezembro costuma ser o mês que eu mais leio porque começa o recesso, eu já terminei algumas coisas, alguns projetos, ganho um livro de presente. E aí eu sempre gosto de deixar para gravar nos primeiros dias de janeiro. Hoje é dia 2 de janeiro e eu quero trazer para vocês, né, compartilhar quais foram os meus livros favoritos de 2022, quais foram as minhas melhores leituras. E lembrando que eu sempre gravo 2 vídeos, então agora esse é o vídeo de melhores livros de 2022, mas vai ter um vídeo aqui com os melhores quadrinhos de 2022 e a lista tá enorme. Assim, já vou tentar resumir um pouco, eu vou falar mais da minha experiência com o livro do que a sinopse, enfim, porque eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link para todos esses livros que, se você se interessar, você pode ir lá ler a sinopse, porque senão já é um vídeo muito longo, porque é um vídeo de lista, tem muita coisa para falar. Se eu falar a sinopse de todos, vai ficar gigante. E se eu falasse os melhores livros e os melhores quadrinhos, ia ficar 2 horas de vídeo. Então, assim, vou tentar ser o mais objetiva possível, trazendo os melhores livros de 2022. E, antes da gente começar, por favor, não esquece de deixar o likezinho aí no vídeo e se inscreve no canal, por favor. E fica aqui um lembrete de conferir, né, conhecer, se você ainda não conhece, o meu projetinho no Catarse. É uma das melhores formas atualmente de apoiar o meu trabalho. A gente tem leituras coletivas exclusivas, inclusive nossa leitura coletiva é focada em livros escritos por mulheres não brancas. Tem sorteio literário exclusivo, fica sabendo das notícias, tem uma interação muito legal. Então vou deixar aqui na descrição também para você conhecer. Talvez você ouça algum barulhinho no fundo, porque tá chovendo essa época aqui, é só de chuva, desde dezembro até o final do mês, começo de fevereiro. Então, praticamente todos os vídeos que eu for gravar ao longo do mês vai ter um barulhinho de chuva, mas vamos contar que é tipo um ASMR e bora lá. O primeiro livro que eu vou trazer nessa lista todos aqui estão mais ou menos na ordem que eu li. Então vou começar do começo do ano, né, que já virou um dos meus favoritos de 2022, e ele faz parte do Desafio Uma Bruxa por Mês, que é o ano das bruxas. Ele tá aqui todo marcadinho. Tem vlog de leitura desse livro, eu vou deixar aqui nos cards. Tem vários desses livros, assim, tem vídeo, então eu vou tentar deixar nos cards. O que não couber vai estar aqui na descrição também. E o Ano das Bruxas foi um dos primeiros livros que eu li pro Desafio Uma Bruxa por Mês do ano passado. E, de novo, se você não sabe o que é esse desafio, também vou deixar nos cards ou na descrição, eu explico melhor o que é. Mas o Ano das Bruxas, assim, ele foi uma grata surpresa, porque muita gente estava hypando o livro, ele já era bem falado lá fora, e quando ele chegou aqui pela Dark Side no Brasil, muita gente falou muito bem, então eu tava com expectativas altas, mas também com um pezinho atrás, e ele entregou tudo. Quando eu li, eu dei 4,5 estrelas, mas sabe aqueles livros que quanto mais você pensa, mais você quer aumentar a nota? Então, hoje em dia eu daria 5 estrelas pra esse livro. Eu falo um pouco no vlog, mas ele traz um pouco da figura dessa bruxa bruxona, assim, tem uma magia das trevas, tem uma questão muito forte com a igreja, e, enfim, ele é um livro de ficção. Foi fantástico, eu devorei esse livro e eu não queria que ele acabasse. E teve um dos finais, assim, mais surpreendentes que eu li nos últimos tempos. E eu adorei, entrou pra minha lista de favoritos de 2022. Outro livro que foi, nossa, favorito, é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E vocês vão reparar que ao longo do ano, isso não costuma acontecer tanto comigo, assim, mas vários desses livros super hypados viraram um dos meus favoritos do ano também, e aconteceu com Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Ele também aqui, ó, tá todo marcado, eu marquei até com marca-texto, assim, dentro do livro, e é uma coisa que eu comecei a fazer ano passado, inclusive. Tá todo grifadinho aqui, ó, anotei coisas do lado também. Ai, e nossa, foi um processo, assim, foi uma leitura... eu não devorei o livro, porque ele não é tão fluido, assim. Você não tem vontade de parar de ler, mas você sente, às vezes, a necessidade de
dar aquela pausa, refletir um pouco sobre aquelas coisas, porque, nossa, tem muita coisa que bate muito forte. E basicamente o livro, ele acompanha uma terapeuta buscando ajuda, né, como todos deveriam fazer, todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico, terapêutico de alguma forma, e essa terapeuta, ela tá passando por um problema que engatilha várias coisas dentro dela, e aí ela busca ajuda de um terapeuta também. E aí a gente tem muito essa conversa entre os dois e os insights que ela vai tendo, não só dela com ela, mas ela com os pacientes dela. E é um livro teoricamente de ficção, mas assim, eu achei... Enfim, fiquei com um pezinho atrás ali do envolvimento da autora com isso tudo. Nossa, sério, foi uma leitura fantástica, 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 fantástica. Mesmo que, é um daqueles livros que mesmo que não seja um favorito seu, assim, um livro 5 estrelas, ele com certeza vai despertar alguma coisa. É impossível ficar indiferente a essa leitura, então não tinha como ele não aparecer nessa lista. Essa próxima leitura eu já vou tirar do caminho de uma vez, já vou falar, não vou me aprofundar muito, mas é porque eu não podia deixar de colocar aqui, que foi O Reino de Cinzas, que é o último da série Trono de Vidro, né, da Sarah J. Maas. Eu não costumo falar muito desses livros aqui, eles são meu guilty pleasure, eu amo essas fantasias, e, nossa, eu fiquei, assim, encantada com o fim, completamente apaixonada, foi tudo, tudo, tudo que eu esperava, e mais um pouco. Mas eu fiquei muito triste porque acabou e ficou aquele gostinho, assim, de quero mais. Em 2020 eu comecei a ler Corte, né? E foi uma série que me acompanhou, principalmente durante o primeiro ano de quarentena. E comecei Trono de Vidro no ano passado. E esse tijolão aqui, vários outros tijolões que estão ali. E também foi uma leitura que me acompanhou, assim, principalmente em alguns momentos mais delicados e tudo. E eu costumo fazer muito isso com esses livros de fantasia, de romance. E eles sempre são exatamente o que eu preciso, na hora que eu preciso. Então eu fiquei muito triste que eu acabei Trono de Vidro. Mas, quem sabe, em 2023, agora, né, eu comece a ler outra fantasia. Tem outras da Sarah J. Maas também, que eu gosto bastante dos universos que ela cria. Mas tem várias outras fantasias aí que estão na minha lista, mas não podia deixar de colocar. São aqui também no canal, não podia deixar de incluir o Medicina Macabra 3. Li o Medicina Macabra em 2020, o Medicina Macabra 2 em 2021 e o Medicina Macabra 3 eu li em 2022. E tem vídeo aqui falando dos dois livros, na verdade. Eu vou deixar o último, né, o do ano passado, aqui nos cards. Mas dentro dele eu linko também com o Medicina Macabra 1. Fiquei devendo um livro sobre o Medicina Macabra 3. Mas aí depois eu pensei que talvez tinha perdido o timing. Mas se você quiser, por favor, deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale um pouquinho do Medicina Macabra 3. Mas a Darkside meio que criou essa série, são livros de autores diferentes e tem propostas diferentes, mas estão dentro do mesmo escopo, assim, né? E o Medicina Macabra 3, ele vai focar, e se o primeiro focou muito em casos engraçados, curiosos, bizarros da medicina, o 2 focou nesses charlatões que abusam do poder para tentar manipular as pessoas ou ter mais poder, que abusam da medicina, né, no caso, para ter mais poder, para ter prestígio, para ter dinheiro, enfim. O Medicina Macabra 3, ele vai falar de forma um pouco mais técnica, né, da biologia mesmo. Então tem várias doenças e vai explicar um pouquinho a fundo. Então é muito interessante, depois de todos esses anos que a gente passou, principalmente vivendo uma pandemia, né, e a gente continua vivendo de certa forma, é muito interessante você ter acesso de forma um pouco mais técnica, mas ainda assim acessível. Ele não é o mais acessível dos três, eu diria que ele é o menos acessível, mas ainda assim é uma linguagem acessível. Não é, tem vários termos médicos, mas é tudo mais explicado e tudo até, né? Se ele fosse tão técnico, talvez ele não sairia pela Darkside. Mas eu amei, que eu amo esse tipo de leitura, é uma leitura bem... Enfim, não sei, eu gosto, amo. Então ele também não podia ficar de fora da lista. Entrando um pouco nos meus livros de estudo, uma das melhores leituras que eu fiz em 2022 foi O Coração do Yoga, e esse é um livro que ele... Como eu já tenho formação, pra quem não sabe, eu sou instrutora de yoga também, já tenho um caminho aí, uma trajetória, ele não trouxe
tantas coisas muito inéditas, porque ele é mais um panorama geral, assim, de alguns conceitos e algumas coisas, mas foi muito interessante de qualquer forma, e é sempre bom como é uma filosofia muito complexa e tem várias áreas do conhecimento dentro do yoga. Foi muito interessante ver uma outra perspectiva e meio que um resumo de algumas coisas que eu já tinha me aprofundado antes. E foi uma leitura muito acessível, maravilhosa também. Sempre que eu vou rever alguns conteúdos, eu sempre tiro alguns insights muito bons e melhora tanto a minha prática quanto a minha didática, enfim. E eu não vou me aprofundar muito aqui. Se vocês quiserem, porque algumas pessoas já me pediram, inclusive, mas não foram tantas, então eu fiquei meio sem saber se vale a pena. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal um vídeo com indicações de livros para quem quer estudar um pouco mais o yoga. E quando a gente fala yoga, não a prática física do yoga somente, né? Mas toda a questão histórica, cultural, espiritual e teórica do yoga. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, por favor. O livro que entrou para os meus favoritos de 2022, tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, é o Kim Ji-young, nascida em 1982. E esse é um livro curtinho, eu mesclei a leitura dele no audiobook e no livro físico, na edição da Intrínseca. E ele... Eu até comentei, eu brinquei com o pessoal nas lives, né? E quando eu tava lendo o livro, que, assim, eu não aguento mais ler livros dessa temática, mas esse é um livro 5 estrelas. E eu explico um pouco melhor no vídeo, então realmente recomendo que você assista, porque eu falo bastante sobre a questão enfim, vários assuntos polêmicos que são abordados ao longo da leitura e sobre a própria forma que a autora escolheu de contar essa história. Basicamente, a gente vai acompanhar a vida de uma mulher sul-coreana e a gente acompanha, na verdade, alguns recortes da vida dela, e muito com um foco nas violências constantes que ela foi sofrendo ao longo da vida, algumas mais explícitas e mais escandalosas, já outras são pequenas violências diárias que muitas vezes a gente não vê como uma forma de violência, e principalmente nós mulheres, a gente às vezes está tão acostumada com algumas dessas coisas que a gente nem se surpreende mais, e enfim. Mas a forma que ela coloca isso, ela mescla um pouco de dados também, então é muito legal porque ela traz a não ficção no storytelling de uma história ficcional, né, de uma narrativa ficcional, e eu achei simplesmente fantástico. Então eu recomendo que você assista o vídeo. E foi uma leitura maravilhosa, foi uma leitura coletiva que a gente fez no nosso grupinho, né, do Catarse de livros escritos por mulheres não brancas, e foi, assim, fantástico. Outro livro que, nossa, esse livro me tirou o chão. Eu fiquei suspirando a leitura inteira. Eu comecei o livro sem entender nada do que estava acontecendo, mas depois eu simplesmente sabia que eu estava lendo uma coisa maravilhosa, que é O Mar Sem Estrelas. E foi um desses livros que eu falei que pra mim vale todo o hype. Você acaba o livro ainda sem entender direito o que aconteceu ali, mas com a certeza de que você leu uma coisa fantástica. E, nossa, a escrita é maravilhosa, a atmosfera é incrível. De verdade, eu queria mergulhar dentro. Eu li no Kindle, mas eu queria muito ter o livro físico, assim, pra eu guardar comigo. Mas eu queria mergulhar, assim, na tela do meu Kindle pra eu poder viver essa história, visualizar, porque só na minha imaginação parecia que não era o suficiente. É maravilhoso, maravilhoso. Foi o primeiro livro, o primeiro contato que eu tive com a autora, e já no vídeo que vai sair muito em breve, de 12 livros pra ler em 2023, já vou deixar um spoiler aí, eu fiquei tão apaixonada com o Mar Sem Estrelas que eu quero ler O Circo da Noite, que ele foi publicado antes, se eu não me engano, do Mar Sem Estrelas, mas já me deixou, assim, fascinada. Eu quero ler tudo, tudo, tudo que a autora, né, publicar. E esse foi um livro que veio muito de surpresa também, eu não tava esperando muito, e fiquei completamente rendida, e não tinha como ele não entrar nos meus favoritos de 2022, e, sinceramente, ele entrou num dos meus favoritos da vida. Outra leitura que eu fiz ano passado, esse livro não tá aqui comigo, porque ele faz parte de uma dinâmica do livro viajante, que também é do meu projetinho do Catarse. Todo mundo lê o mesmo livro, e quando eu falo mesmo livro, é literalmente o mesmo exemplar. Eu comecei o Água Fresca para as Flores, e eu recebi ele no comecinho do ano, e eu fiquei encantada. Também, esse era um que eu tava com expectativas,
mas eu achei que ele seria uma coisa e ele se tornou outra, e uma coisa muito boa. E aí o que acontece? Eu li ele, marquei, né, grifei, escrevi do lado, e aí a nossa dinâmica é a gente vai passando para a próxima pessoa. A pessoa lê aquele mesmo livro, marca também, escreve, passa para a próxima e assim vai. Então esse é um livro que ele vai voltar pra mim, quem sabe ainda esse ano, porque tem várias pessoas no Catarse, então vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas esse é um livro que, nossa, ele é um livro que fala sobre a morte, fala sobre o luto de uma maneira muito linda. Eu, nos últimos anos, principalmente, tô cada vez mais apaixonada pela literatura contemporânea francesa, principalmente pelas autoras francesas. Tem cada livro que aparece que me deixa assim. E Água Fresca para as Flores foi um desse. Ele é muito, muito poético e tem uma característica, assim, dessas autoras francesas que eu venho percebendo, que é um desapego, um desprendimento de falar sobre coisas que, às vezes, a gente não quer compartilhar, a gente não quer expor. E o Água Fresca, ele vai acompanhar uma mulher que ela é responsável por um cemitério, ela é zeladora desse cemitério, e ela registra sempre, né, todos os velórios, todos os eventos ali que acontecem. Ela registra o nome de quem morreu, dos familiares, enfim, ela deixa o registro dela sobre aquele momento de passagem. E a gente vai acompanhar também um pouco do reencontro dela com o passado e com uma pessoa que aparece ali na vida dela para mudar aquilo que ela construiu e quem ela entende que ela é naquele momento presente ali. É um livro lindo, 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 lindo. Ele é um livro grande, mas eu li bem rápido e recomendo muito mesmo. Outro livro que eu li é esse Pro Desafio Uma Bruxa por Mês e, nossa, eu suspirei tanto por esse livro. Esse livro é lindo, lindo, lindo. E também eu não esperei que eu fosse gostar tanto, que é A Fabulosa Casa com Pernas. Ele não tá aqui comigo porque eu emprestei ele, mas ele é lindo, ele é todo ilustrado. Foi publicado pela Dark Side, então tem capa dura, ele tem cores no miolo, ele é maravilhoso. E eu, inclusive, usei esse livro pra gravar um vídeo aqui no canal. Ele não tem vlog, mas ele tem esse outro vídeo, né, do Desafio Uma Bruxa por Mês, que é falando um pouco, analisando a figura da bruxa em 3 exemplos da literatura. Então eu pego Mulheres que Correm com os Lobos, Contos de Fadas originais e o A Fabulosa Casa com Pernas para falar sobre a Baba Yaga, né? Usando a Baba Yaga como exemplo da bruxa na literatura. Vou deixar aqui nos cards, porque de verdade, tá um vídeo bem legal. É um vídeo que eu não costumo publicar aqui, mas é um dos que eu mais gosto de gravar e uma das reflexões que eu mais gosto de fazer. Então, por favor, vai lá e assista. Mas o A Fabulosa Casa com Pernas, ele é tão fofinho. Ele conta a história de uma menina que ela foi criada pela avó dela, que é uma Yaga, ou seja, ela é responsável por ajudar as pessoas a fazer a passagem da vida para a morte. E ela não quer ser uma Yaga, porque ela não quer estar sempre mudando de lugar e estar sempre se movimentando. Ela quer criar raízes e ela conhece um amigo e tem a casa, né, com os pés de galinha, que também faz parte desse círculo próximo dela e tem um simbolismo ali muito bonito. E foi um livro, assim, sinceramente, assim, ele foi uma das melhores leituras do ano. Quando eu pensei, assim, essa lista tá grande, porque eu peguei basicamente todos os livros que estavam com 4 estrelas e meia pra cima, mas esse não pôde não aparecer nessa lista, porque ele foi um 5 estrelas, maravilhoso, favoritado. Então fica de verdade a recomendação tanto do vídeo quanto da leitura do livro. Ele é um livro que teoricamente foi feito por um público infanto-juvenil, mas ele de verdade é para todas as idades, porque ele vai falar do luto também de uma forma maravilhosa, muito sensível. Então, enfim, não podia deixar de fora. Outro livro que eu amei ler em 2022 foi o Modus Operandi, o Guia de True Crime. Quem acompanha o blog aqui no canal há algum tempo sabe que eu sou a louca do True Crime, eu amo, e eu sou operander, né? Eu adoro ouvir o podcast Modus Operandi das meninas, né? Da Mabê e da Carol. E então eu fiquei muito animada quando saiu o livro, e esse livro aqui tá numa edição belíssima da Intrínseca também. De verdade, esse aqui é um livro que, se você gosta de True Crime, você tem que ter ele na sua estante, porque ele é muito bom. Ele vai explicar vários conceitos, como funciona as investigações, tem exemplos aqui do Brasil e dos Estados Unidos, né, que é geralmente como vários dos assassinos em série e desses crimes famosos que a gente conhece, estuda, ouve falar, são de lá.
Enfim, ele, de verdade, ele é um guia mesmo. Então tem em parte como funciona lá fora a hierarquia na CIA, na polícia. Tem aqui também, tem alguns casos famosos, alguns exemplos. Enfim, sério, é muito, 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 muito bom. As meninas arrasaram no trabalho, de verdade. Tem uma curadoria incrível. Então, óbvio que eu não podia deixar de falar do Modus. Outra leitura que foi maravilhosa e que rendeu um vídeo aqui no canal também é o Leitura de Verão. Vou deixar aqui nos cards. Se ainda couber, se não couber, vai estar, né, aqui na descrição. E esse foi um livro que eu até falo no vídeo que ele me relembrou porque eu amo ler romances. E eu falo sobre isso, né, no vídeo. Mas a história é sobre uma escritora que ela tá sem inspiração, então ela vai para uma casa de verão para tentar escrever e cumprir o prazo dela, e enfim, ela tá passando por um processo. E lá ela encontra um outro escritor que eles têm um passado juntos ali, então essa também é uma questão na história. E ele também tá no processo de escrita de um novo livro dele, enfim. Mas a questão pra mim não foi nem o romance em si, apesar de ser muito gostosinho, eles têm uma química maravilhosa, mas foi esse processo dela de se reencontrar com não só o lado escritora dela, mas com o propósito, com o motivo que fez com que ela escrevesse as histórias que ela escreve. E é muito legal porque pra mim, como leitora de romances, pegou bem profundo, assim, mas eu destrincho um pouco melhor isso lá no vídeo, então eu recomendo que vocês assistam. Mas foi uma leitura fantástica, muito, muito, muito gostosa, que eu recomendo demais. Mais um livro do Desafio Uma Bruxa por Mês aparecendo aqui no suprassumo das indicações de 2022, que é No Coração da Bruxa. E esse também é um livro mega hypado, muita gente tava falando desse livro. E aí eu fui empolgada, mas assim, sempre com o pezinho atrás, e 2022 me mostrou que, às vezes, os hypes dos livros valem sim. E No Coração da Bruxa, ele tem uma pegada histórica, porque se inspira na mitologia nórdica, mas é um livro de ficção que vai contar a história da Angbroda, não sei se é assim que pronuncia o nome dessa bruxa. E é muito parecido, assim, se você gostou de Circe, que eu já falei várias vezes aqui no canal, eu tenho resenha no blog, gente, que várias vezes, você vai amar No Coração da Bruxa, eu acho que é ainda melhor. Ela é esposa de Loki, então a gente vai ter contato com vários dos personagens assim, mais famosos da mitologia nórdica. E foi um livro, assim, nossa, transformador. E também vem a figura da bruxa bruxona. E, enfim, eu amei, 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 amei. Foi uma gratíssima surpresa também do Desafio Uma Bruxa por Mês. Esse ano, eu preciso dizer, viu? A Darkside serviu no Desafio Uma Bruxa por Mês, porque ainda vai ter mais um que vai ser o próximo livro que eu vou indicar pra vocês. Mas fica aqui a recomendação de verdade No Coração da Bruxa. Se você quer participar do Desafio Uma Bruxa por Mês em 2023, esse aqui tem que ser um dos primeiros que você vai colocar na sua lista. Ainda na vibe romances, né, que eu falei ali do Leitura de Verão, um dos meus favoritos, e assim, eu acho que esse deve ser o livro mais hypado dessa lista. Eu vou falar dois, mas finjam que é um item só, que foi A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, porque quando eu li A Hipótese do Amor, eu dei 5 estrelas, eu achei ele engraçadíssimo, de novo, era tudo que eu queria no momento que eu precisava, mas aí no final do ano, uma das minhas últimas leituras foi A Razão do Amor, e eu acabei gostando mais da Razão do Amor, então vou colocar como se fosse uma coisa só, mas fica a indicação desses dois livros. Nossa, foi um romance muito engraçadinho e eu descobri que histórias de amor com protagonistas mulheres, cientistas e nerds e inteligentíssimas são, assim, tudo que eu precisava e eu não sabia. Então eu já tô muito animada, já comprei, assim, os próximos 2 livros da autora em pré-venda, sabe? Eu já comprei o e-book. Inclusive, vou deixar o link deles também aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida. Já tô muito animada, vão ser assim que eles saírem, já tudo que a Ali lançar eu já quero ler, já vou comprar, e, enfim, ganhou uma fã.
E voltando para as indicações de bruxa, esse é um dos livros que eu mais esperei para ler em 2022. Ele tava na lista, eu não sei se foi de 12 livros para ler em 2022, mas no de livros do Desafio Uma Bruxa por Mês para ler no ano passado ele com certeza tava, que é O Reino das Bruxas, que a Darkside trouxe, graças a Deus, aqui pro Brasil. E tem vlog de leitura dele também, com certeza não vai caber mais nos cards, então confere aqui na descrição. Nossa, eu fiquei absolutamente apaixonada pelo livro. Eu amei a química dos protagonistas. O livro vai contar a história da Emília, que é uma bruxa, e ela descobre o corpo da irmã gêmea dela, Vitória, e ela começa a investigar a região que ela mora. Enfim, ela mora num vilarejo, assim, na Itália. E ela tem certeza que alguma coisa aconteceu. E aí ela pede ajuda pro príncipe do inferno, o Ira. E só vou falar isso porque todo o resto pode ser spoiler. E é muito, muito, muito gostoso acompanhar a trajetória dos dois e acompanhar o desenvolvimento da protagonista. E tem vários aspectos, assim, da bruxaria que eu amei. Eu comento isso melhor no vlog de leitura. Então recomendo que vocês assistam, mas eu já estou muito animada, muito empolgada para conferir o segundo volume, que com certeza sai esse ano, que ele já saiu lá fora. Então, Darkside, por favor, traz logo o segundo volume. Já estamos acabando, tá? Uma das melhores leituras que eu fiz de não ficção e de true crime no ano passado foi o Heidnik Profile. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. E tem um vlogão. Sério, o vlog tem eu tô olhando ali, tem 1 hora e 3 minutos que ele acompanhou as minhas leituras de outubro, porque eu sempre tento fazer outubro o mês todo temático. Então eu só leio terror, suspense, true crime. E eu amei o Heidnik Profile. É um livro muito pesado mesmo. Foi, assim, eu costumo conseguir ter um distanciamento dos livros de não ficção, especialmente true crime, mas esse foi difícil, assim, ler sem sentir enojada, pra dizer o mínimo. Então, é um livro muito difícil, não recomendo para todos os públicos, ele é mais 18, com certeza, mas foi um livro que o storytelling me pegou muito. Eu amei a forma como o autor conta a investigação, como que ele conta toda essa história do Gary Heidnik. Então, assim, não podia deixar de indicar pelo menos um dos melhores livros de true crime que eu li em 2022. Chegando nas últimas leituras do ano, eu fui convidada para mediar a leitura coletiva do Clube do Livro da Darkside, do Advogado do Diabo. E eu não pensei que de verdade, assim, eu sabia que eu ia gostar, porque é o tipo de história que me pega, mas eu não pensei que fosse entrar na minha lista de melhores do ano. Eu fiquei muito surpresa. Ele é um livro que ele não é novo, inclusive ele inspirou o clássico, assim, famosaço, com Al Pacino. E fiquei rendida, apenas. Esse é um livro sensacional. Ele, de novo, ele não é novo, mas ele parece ter sido escrito hoje pelas críticas que ele traz, pelas alfinetadas certeiras, pela linguagem. Então, assim, a tradução também ficou sensacional. E ele é um livro muito rápido de ler. Eu tive que me forçar a parar, para respeitar, né, os prazos do cronograma que a gente estabeleceu. Mas eu simplesmente fiquei encantada, assim mesmo. Ele é muito, muito, muito envolvente. Tem uma leitura, assim, muito dinâmica. Então fica a recomendação. Agora, eu tô louca pra assistir o filme, porque eu nunca assisti ele inteiro. E principalmente porque falaram também que o filme, ele é bem diferente do livro. Alguns pontos chaves, assim, da narrativa é bem diferente. Então eu tô bem curiosa. Mas essa, eu acho que foi a maior surpresa literária que eu tive em 2022. Penúltimo livro que eu vou colocar nessa lista, ele também tem vídeo aqui no canal, que é O Amor Não Morreu. E eu amei. Já deu pra perceber que alguns desses livros que eu trouxe aqui abordam um dos meus assuntos favoritos na literatura, que é a morte. E o luto, e a forma como as pessoas lidam de formas diferentes com eles.
E O Amor Não Morreu, ele vai contar a história também de uma autora. Assim, até meio sem querer, eu percebi que em 2022 eu li alguns livros que acompanhavam pessoas que trabalham no mercado editorial, então isso é sempre uma experiência muito gostosa, pelo menos pra mim. E O Amor Não Morreu, ele vai também falar sobre uma escritora que ela escreve... Ela é a ghostwriter de uma das escritoras mais famosas, assim, do mundo ali dela. E ela tá completamente sem inspiração, porque ela costuma escrever histórias de amor, mas como escrever romances e histórias de amor se você não acredita mais no amor? E aí tem um porém ali, né? Que você acha que, ok, vai ser mais um romance desses clichês, mas tem um twist ali. Que ela e o pai dela, né, vem dessa tradição, ela herdou este dom de enxergar pessoas mortas. E o pai dela, a família, né, são donos de uma funerária, e então ela sempre teve muito contato com essas pessoas, essas almas, né, esses espíritos. E aí, de repente, quando ela tá nesse processo ali, o pai dela morre, ela tem que voltar para a cidade dela, e ela tem que lidar com esse luto e com esse retorno para um lugar que foi o lugar que ela cresceu, mas foi um lugar traumático. Ela enxerga o fantasma do editor dela, que ela acabou de conhecer e que acabou de rolar um clima ali entre eles. E aí a história segue a partir daí. Eu não vou falar absolutamente mais nada, porque é muito gostoso participar desse desenvolvimento, desse processo. Mas, assim, é um livro que me deixou suspirando. Ele é lindo. E ele também tem um plot twist ali bem interessante. Eu confesso que eu já estava esperando, mas, assim, ele não é óbvio. Então, enfim, foi uma história muito, muito, muito gostosa. Recomendo que assista o vídeo que tem aqui no canal. Muito, muito, muito legal, falando um pouquinho sobre a experiência com o livro. E também já foi assim, se encaminhando para o final de 2022 como uma das melhores leituras do ano. Vou encerrar esse vídeo com uma das melhores leituras de 2022, que se você não leu esse livro em 2022, você, por favor, leia em 2023, porque ele é simplesmente impecável, que é o Em Busca de Mim, da Viola Davis. Ele também foi da nossa leitura coletiva de livros escritos por mulheres não brancas, lá do Catarse. E foi assim, nossa, a discussão foi sensacional, a gente pôde contar com uma colaboraçãozinha da Karine Ribeiro, que foi a tradutora do livro aqui no Brasil. E foi muito, muito, muito legal conversar sobre esse livro, que foi simplesmente, assim, Em Busca de Mim é intenso, transformador, muito impactante, é um livro difícil, mas é um livro extremamente inspirador, que ele é a autobiografia da Viola Davis. E se essa mulher já é uma força da natureza por si só, nossa, em Busca de Mim, ela é sem condições. E eu tive uma experiência mágica, assim, eu comprei o e-book, comecei a ler no e-book, mas teve um dia que eu tava parada num trânsito horrível, e eu lembrei que ele tem no Scribd. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, se vocês assinarem o Scribd com o meu link, vocês ganham 60 dias grátis. E eu ganho um mês grátis pra gente ouvir audiobooks. E eu lembrei que tinha o Em Busca de Mim no Scribd, mas na versão original, né, no Finding Me, e o livro é narrado pela própria Viola Davis. Então, assim, foi uma experiência de leitura bizarra de maravilhosa. Sério, você ter essa história que, por si só, já é muito impactante, muito intensa, narrado na voz da Viola Davis. Nossa, foi uma das experiências de leitura mais incríveis, assim, que eu tive nos últimos tempos. É simplesmente sensacional, impecável. Então fica a recomendação aí, se você sabe inglês, ouça no audiobook, porque vai valer a pena. Mas se você não souber inglês, leia no e-book de qualquer forma. A tradução da Karine tá maravilhosa. E é uma história que você não vai se arrepender. Não só por conhecer um pouco mais da Viola Davis, que já é uma figura tão marcante assim na nossa cultura, né? Mas também
porque é um livro transformador. Então é isso, essas foram as minhas melhores leituras de 2022, um vídeo gigante, isso passando bem por alto sobre cada livro. Espero que vocês tenham gostado. 2022 foi um ano, assim, eu adoro gravar esses vídeos porque eu vejo quanta coisa legal eu li ao longo do ano. E realmente 2022 foi um ano que eu sinto que tiveram leituras bem impactantes, mas também bem diversas, assim, não só pensando nos autores, mas também nos gêneros, nas histórias mesmo, na proposta de cada livro. Então eu tô muito orgulhosa dos livros que eu escolhi ler em 2022. Muita coisa muito legal ficou de fora, porque eu não consegui ler em 2022, mas que eu vou ler em 2023. Então o próximo vídeo ainda vai ser um vídeo recapitulando os melhores quadrinhos de 2022. Você não vai querer perder esse vídeo, porque assim, ó, tá maravilhoso, sério. Os quadrinhos que eu li, eu acho que foi o melhor ano de quadrinhos que eu já tive. E logo em seguida vai sair um vídeo com 12 livros pra ler em 2023, porque eu quero começar o ano assim, ó. Já comecei, na verdade, pipocando de ideias de projetos e de vários livros que ficaram pra trás em 2022 e que vou com certeza ler em 2023. E outros que estão chegando por aí, que eu tô muito, muito, muito animada. Se 2022 foi um ano maravilhoso de leituras, eu tenho certeza que 2023 vai ser ainda melhor. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você queira me acompanhar, né, ao longo do ano. Eu tô nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. Por favor, me siga lá. Claro que eu compartilho tudo com o grupinho do Catarse. E se você quiser me acompanhar mais no dia a dia, faço lives praticamente diárias, com sprints, né, no método Pomodoro, de leitura e de trabalho. Então eu tô sempre compartilhando as coisas por lá, então me segue lá na Twitch, na roxinha. E é isso. Me conta aqui nos comentários quais ou qual foi a sua melhor leitura de 2022. Quero muito, muito, muito saber. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!